Olá, estamos agora indo para a terceira parte da nossa reflexão sobre pandemia e espiritualidade. Na primeira parte, nós conversamos sobre por que motivo surgiu a pandemia e qual é a causa. Na segunda parte, nós conversamos sobre qual o significado desse momento e como vivenciar esse momento. E agora, nesta terceira parte e última, nós vamos conversar sobre qual o cenário para o futuro e quais são os nossos desafios. Gostaríamos de solicitar a todos que fiquem à vontade para fazer seus comentários nesse nosso espaço livre pensar, ser espiritual. As suas perguntas, colocar questões, fazer contribuições. Isso é muito importante para o debate nesse momento e compreender a nossa natureza espiritual e o quanto nós dependemos um dos outros nessa nossa experiência terrena. Também gostaria de falar que essas reflexões, elas são fruto de um núcleo de estudo do espírito e que não tem nenhuma opção religiosa. Nós estamos abertos sempre a trocar ideias, ao livre pensar. Claro que nós temos a nossa base filosófica, que é a doutrina dos espíritos, e a nossa composição desse núcleo de estudo do espírito, ela se compõe por seres espirituais nos seus dois estados de espiritualidade. Esse estado na carne, esse estado encarnado, e aquele outro estado, que é o estado da verdadeira vida, que é do ser espiritual, que também continua vivendo com seu corpo espiritual ou perispiritual. Então, vamos assim para a última parte do nosso vídeo sobre o tema pandemia e espiritualidade. Então, terceira parte do tema pandemia e espiritualidade. Duas questões nos fazem presentes nessa terceira parte. Qual é o cenário para o futuro, pós-pandemia? E quais são os nossos desafios? O que temos de cenário para o futuro? Depois de toda essa reflexão sobre as 4 primeiras perguntas, o que temos de cenário para o futuro? Que futuro nos espera? Este cenário irá depender do nosso livre-arbítrio, de cada um, e do que vamos construir
em coletividade. Na primeira fase, quando nós colocamos que a pandemia é consequência da ação humana, nós cometemos que nesse momento evolutivo nós também perdemos a tutela. Nós deixamos de ser tutelados por uma inteligência maior. Nós chegamos no momento evolutivo que nós estamos utilizando do nosso livre-arbítrio. Nós temos consciência daquilo que nós fazemos. Então, não tem outra forma. O nosso futuro será aquele com que nós construiremos individualmente e coletivamente a partir do nosso livre-arbítrio. O nosso destino está em nossas mãos. Não podemos terceirizar o nosso destino para ninguém. Então, quais são os nossos desafios? Se o nosso destino, se o cenário do futuro está em nossas mãos e que depende dos nossos livre-arbítrio, quais são os desafios que nós temos de enfrentar, individualmente e coletivamente? Se não mudarmos os nossos pensamentos e sentimentos, se nós não largarmos de construir o nosso pensamento, os nossos sentimentos a partir do egoísmo, se nós não experienciarmos criar essa experiência de construção do nosso pensamento e do nosso sentimento a partir do amor, nós não mudaremos essa situação. Então, nós precisamos perceber que a lei do amor, de querer para o outro o que eu quero para mim, é que tem de nortear os nossos pensamentos e sentimentos. Somente assim a gente vai conseguir atacar o egoísmo. A partir daí, de uma mudança interna nossa, nós temos como fazer uma mudança coletiva. Então, se nós também não resolvermos a questão social e ambiental, se nós não compreendermos se a Terra tem riquezas para tudo, tem recurso para todos, se nós não compreendermos que todos têm que ter um mínimo para passar por essa jornada na Terra, se nós não entendermos que a Terra, a Mãe Terra, nós fazemos parte dela e que ela tem que estar em equilíbrio, nós vamos continuar criando condições para outros vírus e outras pandemias. Bem mais forte.
Então, o cenário de futuro está em nossas mãos. Na nossa oportunidade de fazermos a nossa transformação. E a partir dessa transformação individual, a gente refletir isso no coletivo. E aí, enfrentar as situações da vida em sociedade. Então, se não mudarmos os nossos pensamentos e sentimentos, se não resolvermos a questão social e ambiental, continuaremos a criar condições para outros vírus e pandemias. Eu gostaria de fazer uma reflexão que é importante a gente entender que não é combatendo pessoas que nós vamos fazer mudança. A mudança é feita a partir do combate às ideias. O ódio, a vingança, não vai levar em lugar nenhum. O que nós precisamos é combater as ideias. Com outras ideias, com outras propostas. Por quê? As pessoas passam, mas as ideias ficam. Então, precisamos trabalhar as ideias. E nisso, nós temos, assim, uma perspectiva real. Não por curtíssimo prazo, claro, mas de construção. Vou registrar aqui 3 perspectivas. Uma perspectiva é todo um movimento de solidariedade que está sendo construído a partir do mundo inteiro. Agora, temos de ver essa solidariedade não a partir do nosso egoísmo, a partir do amor. Porque não basta dar, tem que criar condições. E aí é uma questão de nós fazermos essa reflexão. O que esse ambiente de solidariedade está refletindo no meu egoísmo? Não é? Outra questão é o seguinte: eu tenho acompanhado uma ação do Papa Francisco na discussão do que eles estão falando, na reflexão que eles estão fazendo em torno de um tema chamado Economia de Francisco. Então, sugiro a todos que pesquisem e entrem em contato com essa ideia, que aqui no Brasil está com o nome de Economia de Francisco e Clara. Referências aí para a Igreja Católica, ao São Francisco e Santa Clara. Mas, para quem não é católico, Francisco e Clara. E uma terceira questão que eu tive vendo, muito interessante, é um grande economista francês, Thomas Piketty. Ele está fazendo um grande movimento de reflexão
sobre uma proposta de economia que passe a ter como centro as pessoas, não o dinheiro, não a concentração de renda, mas as pessoas. Existe há mais de 30 anos uma discussão que um brasileiro tem feito, que é muito interessante, que é sobre a renda básica. Também é outra iniciativa muito interessante que vai ao encontro dessa perspectiva do amor. Então, os caminhos da nossa terra estão em nossas mãos. Essa é a maior, a coisa eu acho que é mais importante que temos nesse processo que nós fizemos de reflexão sobre a pandemia e espiritualidade. Os caminhos da terra estão em nossas mãos. Nossas alterações, nossas ações de alteração do nosso egoísmo terão que ser concretizadas em ações de mudança, em mudanças concretas. Nossas ações de alteração de nosso egoísmo terão que ser concretizadas em ações de mudanças, em mudanças concretas. E assim, nós concluímos aqui a nossa proposta de compartilhar essas reflexões que nós tivemos a oportunidade de participar aqui nesse espaço, livre pensar, ser espiritual. Então, esse espaço, ele se propõe a abrigar os pensamentos daqueles seres que têm como propósito a construção do conhecimento sobre nossa natureza espiritual, independente de religião e dos demais muros que nos separam. É um espaço de busca da primazia do espírito. E assim, eu gostaria de encerrar essa série de 3 vídeos sobre pandemia e espiritualidade, agradecendo a todos e também solicitando que aqueles que tenham comentários ou contribuições ou perguntas que queiram fazer, estamos totalmente abertos. Muito agradecido e fiquemos todos em paz. Até mais.